Olá, amigos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para juntos encerrarmos esse assunto que iniciamos na segunda-feira, que trata do calvinismo versus arminianismo. Nós, no primeiro tópico, na primeira parte desse estudo, nós tratamos de alguns assuntos, dentre eles os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo, ou vice-versa. E nós começamos então a identificar até mesmo a nossa condição como cristão, né? Dentro de uma desses sistemas teológicos. Lembrando que o nosso intuito não é provocar um debate desrespeitoso, até mesmo porque nós sabemos que o Senhor nos criou, nos formou e nos deu essa condição para nós escolhermos. Então, essas duas lives têm a intenção de esclarecer e de trazer para nós um foco em cima daquilo que nós costumamos fazer, aplicar na nossa vida e até mesmo pregar. Então, que seja, que se tiver que ter um debate, que seja saudável, que seja respeitoso e baseado apenas no amor. Amém? E que nós possamos, após entender esses assuntos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que você possa, ao final desse estudo, ser um instrumento para outras pessoas e não usar desse conhecimento para não fazer aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Amém? Deus abençoe a todos. Então, nós tratamos das condições que são pregadas pelos calvinistas, né, os 5 pontos, e também tratamos dos 5 pontos do arminianismo. Falamos de Calvino, que foi o precursor dessa teologia, desse sistema teológico. Falamos também de Jacó Armínio, e hoje nós vamos encerrar com algumas definições que são assim extremamente importantes. Eu só vou trazer definições acerca do calvinismo. Mas por quê? Porque logo, em contrapartida, o arminianismo é aquilo que é o oposto ou que não aceita ou não acredita de acordo com aquilo que a gente vai tratar aqui. Amém? Antes da gente iniciar, eu queria dar alguns avisos. O primeiro é que o material, não somente desse estudo, mas também dos outros que nós tratamos, ele está lá no nosso site. Os vídeos, todos eles estão lá no YouTube. E você pode, naturalmente, acessar todos eles, baixar, assistir a seu gosto, a seu tempo, de acordo com a sua necessidade. E também é um outro aviso que é bom, mas ele implica em algumas coisas aqui no nosso trabalho que a gente tem feito aí com a live. Eu volto a trabalhar amanhã e por conta disso a gente vai ter que alinhar aí a nossa próxima série, que eu já vou dizer para você que é sobre o livro de Apocalipse. Então, eu queria que você ficasse bem ligado, porque a nossa próxima série é sobre Apocalipse, um tema atualíssimo, um tema que ele vai trazer um esclarecimento assim muito grande para tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido. E a gente só não sabe exatamente se vai ser ao vivo, como tem sido, né? Porque se a gente fizer ao vivo, vai ter que ser no horário em que eu tenho, que eu almoço no meu trabalho, para a gente não comprometer, porque eu fui contratado para trabalhar e não para fazer live, né? Então eu tenho que fazer isso no horário do meu almoço. Então a gente só vai romper um pouco essa tradição das 11 horas da manhã, que seria a live, e vai fazer num horário entre 1h20 e 1h30 da tarde. A gente vai definir isso. A segunda opção seria a gente gravar um vídeo e postar no mesmo horário que seria a live, 11 horas da manhã. A gente só não tem isso alinhado porque eu não sei exatamente como é que vai ser. Então amanhã eu vou ter uma noção de como vai ser o trabalho, o que vai acontecer, e aí no sábado a gente vai informar, por volta de 11 horas, meio-dia, a gente vai informar como que vai ser essa série de Romanos, amém?
A gente dividiu em módulos, vai ser um negócio muito bacana. Eu te convido, eu te encorajo e desafio você a assistir, não somente assistir, mas compartilhar com algum amigo, porque vai ser, assim, de grande crescimento espiritual para você. Amém? Deus abençoe a todos. Então, feitas as considerações, a gente começa agora, de fato, o nosso estudo. Hoje a gente vai tratar de algumas definições. Definições que têm a ver com a teologia calvinista, o sistema teológico calvinista. Então a gente vai tratar dessas definições e, em contrapartida, a gente vai colocando os pontos que a gente não considera dentro do arminianismo. Amém? O primeiro deles é os pelagianos. Né? Os pelagianos era um conceito teológico que condenava o pecado original. Eles não acreditavam que o pecado original aconteceu. Também não acreditavam que seria necessário a graça de Deus para a salvação do homem. Ele considerava que o homem nasceu assim de uma forma sem pecado, neutra, e ele por si só conseguia alcançar essa salvação sem fazer, ou melhor, sem necessitar de nenhum auxílio da parte de Deus através da graça. Então, os pelagianos, eles, essa doutrina ela foi condenada em vários concílios, principalmente no concílio de Éfeso, né? Por quê? Porque era uma doutrina que não era aceita, né, pela maioria das igrejas. Então ele foi considerado herege. Essa doutrina foi considerada herege durante muito tempo, porque as pessoas, elas não, os teólogos da época não entendiam dessa forma. Se a pessoa condenava alguma coisa que não... Aquilo que a gente tratou no livro de Romanos, e até falamos ontem, na live de segunda-feira, na parte 1 desse estudo. Se aquilo que a gente está ouvindo não vai de encontro ao que é primário, ao que é essencial na nossa salvação, a gente pode relevar. Agora, se é algo que vai ferir aquilo que a gente acredita, então a gente tem que automaticamente descartar, porque não pode caminhar conosco. Então, esse sistema teológico foi considerado herege. O outro é o sistema semi-pelagiano. Esse aí, a gente, por ser definido de semi-pelagiano, é alguma coisa que é pela metade, né? Que acredita em parte, mas não acredita no todo. O semi-pelagiano ensina que o ser humano, ele realmente acredita no pecado, mas ele não ele aceita, ele não acredita no pecado, mas ele aceita, ele não acha que o homem não precisa da iniciativa de Deus. Ele por si só, ele consegue chegar até essa salvação. Isso a gente, a gente como no arminianismo não aceita. Por quê? Porque no livro de Efésios capítulo 2, diz que o homem está morto em pecados e delitos. Logo, esse homem ele não consegue dar o primeiro passo para ser salvo. Esse homem ele não consegue alcançar a salvação por si só. Ele precisa da graça de Deus. E a graça que o arminianismo declara é a graça preveniente. Aquela que vem, nós falamos sobre isso, né, sobre o homem, trazendo para ele uma condição de, a partir desse momento, decidir querer ou não querer Deus. Por isso que a graça no arminianismo é considerada resistível, porque o homem pode, em algum momento, resistir a ela. Se ele recebe essa condição agora, mas ele pode dizer não a essa graça, que vem através de Jesus. Então ele pode dizer assim, não quero. Ou pode dizer sim, quero, recebendo essa salvação através de Jesus na sua vida. Então, a graça ela é irresistível por causa disso, porque o homem ele pode resistir no momento em que os olhos dele são abertos. Por isso, também o sistema semi-pelagiano ele não é aceito. Agora nós vamos falar sobre um sistema teológico, uma linha do calvinismo chamada infralapsarianismo. O infralapsariano ele considera que o decreto de Deus, a
a decisão de Deus em salvar o homem se deu a partir da queda. Quando o homem pecou, né, no Jardim do Éden, a partir de então, Deus começou a bolar, a decretar um plano de salvação. Então, a ordem é essa daqui. Ó. Deus decretou o homem, a criação do homem. Em seguida, decretou permitir a sua queda. E aí, então, ele decretou eleger alguns para a salvação desses que caíram. Logo, os que ele não elegeu para a salvação, eles estão condenados à perdição eterna. Então, e com isso ele também decreta alguém para redimir esse homem caído, a partir de então. Então, o sistema infralapsariano, essa linha, perdão, essa corrente teológica, né, corrente do calvinismo, esse ramo, essa ramificação do calvinismo, ela diz que tudo aconteceu em relação à salvação, né, a soteriologia, a partir da queda do homem. Deus decidiu salvá-lo a partir da queda. Então, tudo que acontece antes, ele estava, vamos dizer que Deus estava inerte em relação à salvação. E aí ele começa todo o plano da salvação a partir da queda. Aí nós temos agora uma outra ramificação do calvinismo que é chamada de supralapsarianismo. Essa ramificação acredita um pouco mais além. Ela acredita que Deus já havia decretado tudo antes da queda do homem. Então, essa ramificação acredita que Deus criou tudo antes da fundação do mundo. Tudo foi criado, foi decretado por Deus antes da criação do mundo. A ordem seria essa: Deus decretou salvar certos homens e reprovar outros antes da criação do mundo. Deus decretou criar ambos, criou os dois homens, tanto aqueles que seriam salvos como aqueles que seriam condenados à perdição eterna. Deus decretou permitir a queda, então a queda do homem foi permissão de Deus dentro do jardim. E em seguida ele decreta enviar o Redentor, que no nosso caso, e no caso deles, é Jesus Cristo. E aí tudo acontece antes da queda. Tudo aconteceu antes da queda. Agora nós temos uma outra ramificação dos calvinistas. Só um minuto, por favor. Que é o que é chamado de calvinista fatalista, o hipercalvinista. Esse hipercalvinista, ele, dentre tantas coisas, ele acredita que não é necessário nenhuma responsabilidade humana. Quando eu digo nenhuma responsabilidade humana, não é como o calvinista clássico que diz que o homem ele é salvo através de um decreto de Deus e ele não precisa fazer nada. Não, não é isso. Ele não precisa fazer nada mesmo, absolutamente nada. Pregar, evangelizar, orar pelos perdidos, ele não precisa fazer absolutamente nada, porque o próprio Deus vai se encarregar de fazer tudo, de convencer o homem de que ele é um pecador, de trazê-lo à salvação, mostrar para ele tudo aquilo que ele precisa para que ele possa receber essa salvação e continuar salvo. Então, o calvinista fatalista ou o hiper calvinista, ele não faz absolutamente nada para cooperar com essa salvação, vamos dizer assim, né? Porque de fato ninguém faz nada para cooperar com a salvação, porque a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Mas quando a Bíblia nos chama a pregar o Evangelho, é justamente para que essas pessoas que estão caminhando na terra perdidas, elas possam ouvir o Evangelho e possam ser tocadas pelo Espírito Santo e receber essa salvação que é ofertada por Deus através de Jesus. Se nós não fazemos isso, entendo eu, né? Talvez você discorde, mas entendo eu, se nós não fazemos isso, essa pessoa não consegue chegar a esse entendimento de que há uma salvação proposta para ela. Porque a Bíblia vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Como? Como alguém vai crer em algo se não há quem vá até ele falar? Então, eu preciso não somente cumprir o ID de Jesus, né, que está
previsto ali no livro de Marcos, capítulo, acho que é 16, versículo 15, que vai dizer, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É preciso que alguém vá pregar o evangelho para que outras pessoas possam ouvir, serem despertadas, os olhos serem abertos, para que haja essa salvação proposta por Deus. Então, o calvinista, o hipercalvinista, ele não enfatiza, ele só enfatiza a soberania de Deus, que que ambos concordam, né, tanto o calvinista quanto o arminiano, de maneiras diferentes, mas concordam que Deus é soberano. Então, ele só enfatiza essa soberania, ele não enfatiza a responsabilidade do homem no que diz respeito à participação. Eu não digo nem se nós dissermos cooperar nessa salvação, parece que a gente está dizendo que o homem auxilia, que o homem acrescenta na salvação, e isso não é verdade. O homem não acrescenta em nada na salvação. Mas nós podemos dizer que o homem está participando dessa salvação, que já foi decretada por Deus para aqueles que creem. Então, essa salvação, ela vai ser despertada na vida de muitos, através da minha vida, através da sua vida, que com certeza Deus vai usar. Então, se eu e você nos colocarmos numa posição de inércia em relação ao Evangelho, se a gente não for pregar, eu acredito que essas pessoas elas não vão alcançar a salvação, porque elas não foram despertadas para isso. Ao passo em que, se eu e você nos colocamos à disposição de Deus, essas pessoas elas vão ser despertadas e o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, e elas vão ser convencidas de tudo aquilo que é necessário, e assim despertar nelas o interesse, o desejo de dar o primeiro passo em direção a Deus. O calvinista fatalista ou hipercalvinista, ele enfatiza somente a soberania de Deus. Ele deixa de lado qualquer responsabilidade humana, qualquer participação humana, por menor que fosse, né? Eu acredito que o evangelismo ele é uma ferramenta importantíssima para conduzir o pecador à salvação, conduzir o pecador a uma transformação de vida. Então, eu acredito que é muito importante eu e você pregarmos o Evangelho. Eu e você despertarmos nas pessoas esse interesse, abrir os olhos dela. Falar, Deus ele tem algo a fazer na tua vida. É importante que a gente faça isso. Eu tenho uma Bíblia aqui e eu tenho vários versículos que nós separamos para, assim, deixa eu botar a Bíblia para cá, que eu vou abrindo isso, para a gente enfatizar o que de fato importa. Porque a gente está falando de calvinismo e arminianismo, né? E isso vai nos levar a muitos pensamentos, muitos debates, bacana. E como eu falei no início, e vou falar agora de novo, vou repetir, o debate é extremamente necessário desde que ele seja saudável, respeitoso. Qualquer debate que leve a discussões vãs, eu descarto, eu não aconselho e nem entro. Mas quando é um debate saudável, um debate que vai levar a crescimento, vai levar a entendimentos assim diferentes, respeitosos, baseado especificamente no amor, eu acho bacana. Então, diante de todas essas nossas colocações, o que realmente importa? Eu separei 7 coisas, 7 coisas. O que realmente importa. A primeira delas está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a realidade do pecado. Eu preciso entender que o ser humano é um pecador, que a semente pecaminosa está nele, independente daquilo que ele tenha feito, ele realmente nasce com a semente pecaminosa. O pecado herdado por Adão traz para a natureza desse homem ou de qualquer outro uma depravação total, a ponto dele não conseguir decidir entre bem ou mal. Ele sempre estará inclinado ao mal, a fazer as coisas que não agradam a Deus.
Isso tem que estar na minha cabeça. Segundo, deixa eu ver aqui, Efésios 2:8. Cadê Efésios? Está aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho que entender que eu preciso da graça de Deus para receber a salvação, e eu preciso mostrar essa graça para aqueles que estão perdidos. Isso é extremamente importante na nossa caminhada cristã. Tanto saber, reconhecer e entender que eu preciso dessa graça para alcançar a salvação, quanto a responsabilidade de levar essa graça, não de levar essa graça, porque eu não detenho a graça, mas de levar esse conhecimento de que há uma graça disponível para salvar o perdido. Eu preciso entender isso. Terceiro ponto, o sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Diz assim, a palavra do nosso Deus, o Eterno. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele nos alcançou. O sacrifício de Jesus, ele nos traz a remissão dos nossos pecados. E eu preciso ter isso no meu coração, eu preciso levar isso para aqueles que estão perdidos. Eu não posso reter isso dentro de mim, eu não posso negligenciar essa missão de levar Cristo para outras pessoas. Quarto ponto, o arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, eu tenho que ter dentro do meu coração a certeza de que é necessário arrependimento. Para alcançar a salvação é necessário arrependimento. Não importa em que estágio eu esteja, não importa em que linha de linha teológica eu esteja seguindo, eu preciso de arrependimento. Amém? Eu preciso de arrependimento. Quinto ponto, a justificação pela fé. Eu não posso acreditar que as obras que eu fizer vai acrescentar ou vai me justificar diante de Deus. Não posso acreditar isso. Eu tenho que entender que a justificação trazida por Deus através de Jesus é pela fé, não pelas obras. E eu tenho que propagar isso. Eu tenho que levar esse entendimento, esse conhecimento a outras pessoas. E diz assim o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu tenho essa salvação através de Jesus. Eu não preciso me preocupar em fazer obras. Eu tenho dito que nós não fazemos obras para ser salvos ou para sermos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos. Amém? Nós fazemos as obras para demonstrar Cristo para as outras pessoas, para demonstrar que eu e você somos salvos em Cristo Jesus. E por isso nós praticamos as boas obras. Porque se nós acreditássemos que as nossas obras nos salvariam, talvez alguns estariam em perigo por causa da prática das obras, né? Ou a não prática delas. Talvez eu estivesse nesse perigo. Então, eu preciso entender que as obras elas não vão me salvar. Ao contrário, as obras elas não acrescentam absolutamente nada, mas elas me identificam como cristão. Me identificam como alguém que serve a Deus. Isso é importante eu saber. Sexta, a regeneração. Eu vou ler para você aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, ele gerou de novo, regeneração.
Nos gerou de novo. Quando eu recebo a Cristo no meu coração, se você preferir, aceita a Cristo no seu coração, ele nos regenera, ele nos gera de novo. Ou seja, ele regenera. Aquilo que estava danificado, ele conserta. Amém? Ele traz uma nova semente. E essa semente, essa regeneração, ela só acontece por meio de Cristo. Ela não acontece por meio de obras, ela não acontece por meio de coisas que você possa fazer ou dizer, ou não, ela acontece por meio de Cristo. É uma obra exclusiva de Cristo. A última, a santificação. E aqui eu queria fazer só um parênteses. A santificação, ela é adquirida por mim e por você dia após dia. Nós não acordamos santificados. Não é um estado permanente. É um processo. Esse processo, ele é alcançado dia após dia, na nossa busca. Na nossa busca em orar, na nossa busca em ler a Bíblia, na nossa busca em amar o próximo, na nossa busca em estar fazendo a vontade de Deus, isso é santificação. Na nossa busca em dizer não ao pecado, isso é santificação. Eu estou me santificando. Eu não sou santificado permanentemente. Eu estou santificado. E essa santificação, ela ocorre todos os dias, dia após dia. Então, quando eu falo de santificação, eu digo que é uma necessidade diária. E o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, note que ele diz seguir a paz, né, com todos, ou seja, esse seguir a paz com todos, algumas pessoas me diziam assim, pastor, mas tem gente que não consegue viver em paz, tem gente que, sabe, vive brigando, vive isso, vive aquilo. É seguir a paz com todos na medida do possível, né? Naquilo que você considera possível, seguir a paz com todo. E tem uma letrinha, né, que é uma expressão E. Essa letra E é uma conjunção aditiva. Ela diz que precisa de uma coisa e precisa de outra. Ou seja, é seguir a paz com todos e a santificação. Já o alternativo ou, ele me dá duas opções e eu posso escolher entre uma e outra. Por exemplo, você tem... Hoje, a minha esposa diz para mim, você pode escolher. A gente pode comer carne com batata frita, bife com batata frita, ou você pode comer frango. O que você prefere? Ou uma coisa ou outra. Aí eu falo, eu prefiro bife com batata frita. Consequentemente, eu disse não ao frango. Entende? Aqui não. Aqui está dizendo assim, seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, é algo importante, um e o outro. Não é uma escolha entre um e outro. São os dois, paralelamente, juntos, consequentemente, andando lado a lado. E aí ele termina dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, como o pastor Giovanni Aranda, no comentário de segunda-feira, ele colocou, tanto os calvinistas, para demonstrar a perseverança, vão ter que se santificar, quanto os arminianos. Então, a santificação é extremamente importante. É aquilo que vai nos diferenciar daquelas pessoas que estão fora do aprisco, fora de Deus. E aí, eu coloquei, naquele material, eu coloquei o exemplo de John Wesley e George Whitefield, que eu considerei muito bacana para finalizar aquela live, porque ele trata tanto de arminiano quanto de calvinista. E trata de uma maneira muito respeitosa e considerada. E no final, eu coloquei, eu escrevi assim, vou ler para você aqui do jeito que está na íntegra. As diferenças entre os sistemas doutrinários ou teológicos, né,
que a gente acabou de estudar, estão na mecânica da salvação, ou seja, em como essa salvação aconteceu e não no caminho que leva a ela, Jesus. Ou seja, a gente está tratando de algo que é diferente na forma. Por exemplo, os calvinistas vão dizer que foram salvos desde antes da fundação do mundo, predestinados em amor e eleitos. Agora, os arminianos eles vão dizer que foram salvos por Jesus, sim, mas por causa do primeiro passo que foi dado, a graça preveniente trouxe para eles um entendimento de que eles necessitavam disso, e aí eles dão um passo, ou nós damos um passo até Jesus, e ele traz para nós essa salvação. A mecânica pode ser diferente, mas o caminho que leva até a salvação é o mesmo, Jesus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Jesus é aquele que te conduz à salvação. Jesus é aquele que me conduz à salvação. E isso a gente tem que propagar, isso a gente tem que falar. As pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta. E elas precisam saber que esse Jesus está acessível a todas elas. Eu preciso falar isso, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Depois que nós entendemos tudo isso aqui, toda essa dinâmica, isso agora tem que ser colocado em prática, isso agora tem que ser levado até aquelas pessoas que realmente precisam ouvir do amor de Deus. Aquelas pessoas que não importam se você vai dizer que elas são salvas, vão ser salvas por predestinação ou por decisão por Cristo. Não importa, o que importa é que elas saibam que elas têm acesso, que elas têm a possibilidade de acessar essa salvação colocada por Deus através de Jesus. E essa é minha responsabilidade, sua responsabilidade. Amém? Que isso não fique retido em mim, em você, mas que nós possamos ser um propagador, um agente de salvação. Aquilo que a Bíblia chama, né, de um soldado realmente pronto para a batalha. Um homem que vai, ou uma mulher que vai fazer a diferença na sua família, no seu bairro, no seu estado, na sua cidade, no seu estado e no seu país, ou quiçá no mundo, aonde Deus vai te levar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos aqui nessa live e em outras juntos. Te agradecer pela sua companhia, pela sua paciência. Eu sempre digo paciência porque a gente precisa, né? Porque às vezes demora um pouquinho. Enfim, eu te agradeço por tudo e declaro, em nome de Jesus, que esse estudo possa fazer diferença na sua vida. Que esse estudo possa fazer assim, a diferença, de fato, na sua vida. Que aquilo que você quer fazer, você possa realizá-lo em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Lembrando a todos que no sábado, nós vamos anunciar aí a nossa próxima série, que é Apocalipse. A gente não sabe exatamente, nós estamos analisando se vai ser um vídeo gravado e colocado, postado às 11 horas, conforme o horário da live, ou se vai ser uma live mesmo, ao vivo, só que em um horário diferente, no horário do meu almoço, entre 1h20 e 1h30, porque eu vou estar trabalhando assim como eu anunciei, a partir de amanhã eu volto a trabalhar, mas esse projeto continua. Série Apocalipse. Eu te encorajo a não perder, eu te encorajo a assistir do primeiro capítulo, do primeiro módulo até o último, porque com certeza vai trazer esclarecimento e paz para o teu coração. Ao contrário do que muitos pensam, Apocalipse, ele é para trazer paz para o nosso coração. Amém? Tenham todos um excelente dia, um restante de semana abençoado e que você possa fazer bom uso desses estudos em nome de Jesus. Se você perdeu algum estudo, os vídeos estão lá no YouTube, você pode fazer a inscrição, escolher o vídeo que você quiser. E se você quer baixar algum material que você porventura tenha perdido, está lá no nosso site, é só você clicar lá, download, baixar todos que você achar necessário e que você possa ser abençoado para a glória do Senhor. Meu amigo AC está aí, parabéns AC, mandei mensagem no Facebook para você, eu te amo AC, você é um homem de Deus, você é um homem que tem feito a diferença onde você anda, onde você vai, amém? Deus abençoe a tua vida, feliz aniversário AC, parabéns!
Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um restante de semana abençoado. Que possamos realmente praticar aquilo que Deus colocou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém?